crianças, como que vocês estão hoje? Estão bem? Que bom, né? Estamos todos bem com a graça de Deus. Nós vamos começar hoje então o nosso momento da nossa história e hoje de novo quero cantar um cântico com vocês que fala que Cristo ama os pequeninos como são, né? Então é bem assim, ó. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos qual você. Cristo ama os pequeninos qual você. Como você é, salvo pela fé. Cristo ama os pequeninos qual você. Como você é, salvo pela fé. Cristo ama os pequeninos qual você. Isso, muito bem, né? Na próxima aula nós cantamos de novo para vocês aprenderem melhor, né? Então não lembre-se sempre que Cristo ama você como você é. Ele me ama como eu sou, do jeitinho que Ele nos fez, Ele nos ama muito, né? E sabe, crianças, que hoje eu trouxe aqui comigo o Joãozinho. Sabe qual era o problema do Joãozinho? O problema do Joãozinho era a inveja e raiva. O Joãozinho vivia com inveja, vivia sempre com raiva. Quando a mamãe elogiava a sua irmãzinha que tirava nota boa na escola, o Joãozinho já arrumava alguma coisa que ele tinha feito para dizer que ele tinha sido melhor. Se um dos seus primos fazia alguma coisa e alguém elogiava, o Joãozinho também, não, eu fiz assim assado. Ele sempre queria ser o melhor, porque o Joãozinho tinha sempre inveja de todas as coisas dos seus amiguinhos, da sua irmãzinha, dos seus primos. Então esse era o mal do nosso amigo Joãozinho. Ele vivia com inveja e vivia sempre com muita raiva. E é que nós vamos ver então na nossa história de hoje que nós estamos aprendendo, né, sobre o rei Saul. O rei Saul então ficou impressionado com Davi, com a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Saul então decidiu que Davi deveria morar no palácio. Aquela decisão então agradou muito a Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul e porque ele e Davi eram muito amigos e eles, então essa notícia que o pai falou, que o Davi vinha morar no palácio, que era melhor Davi morar no palácio agora, porque o Davi ia fazer parte do exército, isso então agradou muito a Jonatas. Então, os dois eram muito amigos porque eles tinham algo em comum. Sabe o que eles tinham em comum? É que eles amavam a Deus e confiavam em Deus para receber força e coragem. Jonatas tinha grande respeito por Davi, tanto que ele deu para Davi, então, a sua armadura, a sua espada e o seu manto real. E ele podia ter inveja de Davi, não é verdade? Que o Jonatas podia ter inveja de Davi, porque o seu pai estava gostando de Davi, o Davi agora foi vitorioso, conseguiu derrotar o gigante Golias, ele podia ter inveja do Davi, mas não. Mas o coração de Jonatas era cheio de amor por seu amigo Davi. Tanto que eles fizeram uma promessa um para o outro. Eles queriam ser amigos fiéis enquanto eles viverem. E que um ou outro ia ajudar a família do outro, né? Então, cada um ia ajudar a família do seu amigo, né? O Davi ajudava a família do Jonatas, o Jonatas ajudava a família do Davi. Então, foi uma promessa que eles fizeram e eles prometeram também que iam ser amigos até o final da vida. Saul então fez de Davi o comandante, quer dizer, ele colocou Davi acima dos outros soldados do seu exército, né? Então Davi era amado e respeitado pelos demais soldados e pelo povo. Quando o exército então voltou para a cidade, depois da batalha lá do gigante Golias, que eles derrotaram o gigante Golias e voltaram para casa,
E então a cidade toda estava feliz e receberam eles cantando, tocando, as mulheres cantavam. E Saul gostava de ouvir aquelas músicas que elas cantavam. Elas cantavam assim que dizia: Saul derrotou milhares. Mas hoje a música teve uma segunda parte. E quando Saul ouviu essa segunda parte, o seu sorriso saiu do seu rosto. Porque a segunda música falava assim: Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Ah, Saul então ficou com raiva. A admiração que ele estava sentindo por Davi já passou rapidamente, se tornando então em uma raiva e uma suspeita. Aí ele lembrou da palavra de Samuel, lá atrás, quando Samuel falou assim: Deus vai escolher outro homem para ser rei em seu lugar. Poderia ser aquele jovem? Saul pensou. E aí então Saul começou a deixar que seu sentimento de inveja controlasse seus pensamentos. No dia seguinte, então, Saul estava de mau humor. A Bíblia fala que um espírito mau se apoderou de Saul e ele então ficou muito perturbado, ficou muito bravo, muito zangado. Davi então pegou a sua harpa e começou a tocar. Mas a música não agradou o rei. Parece que ela deixou ele mais, assim, mais irritado, mais bravo ainda. Tanto que Saul pegou uma lança sem avisar nada e atirou em Davi. O coração de Davi bateu rapidamente. E ele deve ter ficado assustado e ficado intrigado, sem entender por que aquele comportamento do rei, por que o rei estava jogando nele aquela lança, querendo acertar ele com a lança. Se o rei tinha convidado ele para ir morar num palácio, por que o rei estava tratando ele assim, daquela maneira? Então Saul tinha medo de Davi, porque no fundo lá, Saul sabia que Deus estava protegendo Davi. E Saul estava longe de Deus. Por que Saul estava longe de Deus? Por causa do pecado. Porque o coração de Saul estava cheio de inveja. E isso é pecado. Então Saul, por causa que seu coração estava com pecado, ele estava então afastado de Deus, né? Mas Deus estava com Davi, porque Davi confiava em Deus e Davi procurava fazer sempre as coisas que agradavam a Deus. A inveja de Saul cresceu tanto, que ele teve um plano. Passou-se alguns tempos e ele teve um plano em como matar Davi. Então tinha uma outra batalha, uma outra guerra que eles tinham que fazer, e aí Saul então mandou que Davi fosse. Era um lugar bem longe. Ele falou: não, ele vai lá lutar, as pessoas vão pensar que eu mandei ele para a luta, e lá ele vai ser morto e ninguém vai me acusar. Mas acontece que o plano de Saul não funcionou, porque Deus estava com Davi, né? E então isso não funcionou o plano de Davi. O amor do povo então continuou a crescer mais ainda por Davi. E Davi então foi assim aclamado. Quando Davi chegou da batalha, o povo saudava ele. E isso continuou deixando então Saul com mais inveja ainda. Jonathan então conversou. Então Jonathan soube que o pai queria matar Davi. Então ele foi lá e aconselhou Davi que fugisse, que fosse se esconder e que ele iria conversar então com Saul. Aí Jonathan então foi lá conversar com Saul. Ele fez Saul ver tudo o bem que Davi havia feito. Lembrou de quando Davi derrotou o gigante Golias e todas as coisas boas que Davi estava fazendo ali para o seu reino. Então, que ele não tivesse inveja, não quisesse matar Davi. Aí Saul ouviu o que Jonathan falou e falou que não ia mais matar Davi, que não ia ter mais nenhum plano mau contra Davi e que Davi poderia voltar então. E Jonathan então foi lá e convidou Davi para voltar então lá para o palácio. E Davi voltou então para o palácio para então
ir lá e tocar então a harpa, né, para Davi. Então Davi foi lá e Jonathan falou que ele poderia então voltar para o palácio. E Davi então passou-se, né, agora do outro tempo já, e Davi foi conduzir o exército novamente, o exército de Israel, em mais uma batalha contra o povo filisteu. E novamente Davi foi vitorioso, porque Deus estava com ele, e o povo então aclamou a Davi e fez festa para Davi, e isso então encheu novamente o coração de Saul de inveja. Quando Davi foi tocar a harpa para Saul, né, para ele se acalmar de novo, e novamente Saul pegou e lançou de novo aquela lança, aquela flecha sobre Davi. E daí então Davi fugiu e foi se esconder. Então a inveja de Saul era tão grande que o levou a fazer coisas terríveis, coisas muito horrorosas. Saul começou a fazer. Depois de ter ficado então escondido por algum tempo lá, longe de Saul, Davi então saiu do seu esconderijo quando Jonatas foi lá para conversar com ele, e conversar secretamente, escondido, sem que Saul soubesse que Jonatas tinha ido lá conversar com Davi. E Davi perguntou para Jonathan: o que eu tenho feito? Por que o rei quer me matar? E então Jonathan estava chateado e ele não conseguia entender o porquê que o pai queria matar Davi. E Jonathan falou assim para Davi que no dia seguinte ia ter uma festa e que não era para Davi ir nessa festa. Ele iria tentar convencer o pai para descobrir por que o pai queria matar Davi. E depois, então, ele iria avisar o Jonathan. E eles combinaram, então, um sinal. Jonathan com Davi combinaram um sinal de como que eles iam descobrir, saber se o rei queria ou não matar Davi. Então, Jonathan falou assim, que ele iria ao campo, né, depois de 3 dias, ele iria lá ao campo e ia levar o menino com ele. E ele então ia atirar uma flecha em direção a um monte de pedra. E se ele falasse assim, ia mandar o menino ir lá pegar a flecha. E se ele falasse para o menino que a flecha estava perto dele, era sinal que o rei não ia matar Davi. Agora, se Jonathan falasse para o menino: olha, a flecha está mais longe de você, aí era sinal de que o rei iria matar Davi e que era para ele então fugir. E eles combinaram isso então, e Jonathan voltou para o palácio e foi no outro dia ia começar então a festa. Já estava no 2º dia da festa quando Saul notou que Davi não tinha ido à festa. E ele ficou muito furioso, ficou muito bravo, e ele gritou com Jonathan: você sabe que enquanto Davi estiver vivo, você não pode ser rei? E era verdade. Lembra que Samuel também tinha falado para Saul que Deus tinha tirado o reinado da família dele, que ninguém mais da família dele ia ser rei? Então ele achava que ele já tinha imaginado, pensado que Davi ia ser o rei no lugar dele. Então se Davi morresse, então o filho dele poderia ser rei, né? Então aí ele falou: manda chamar Davi, que ele tem que vir a essa festa, porque ele certamente terá que morrer. Aí Jonathan se encheu de coragem e foi lá e perguntou para o pai: mas por que o senhor quer matar ele? O que foi que Davi fez? E ao ver o amor do seu filho, ao ver o amor que Jonathan tinha por Davi, a raiva e a inveja cresceu tanto no coração de Saul que ele pegou uma flecha e atirou em direção ao seu filho. Viu? Como a inveja, o ódio faz coisas terríveis, né? Como Saul não buscou a ajuda de Deus,
sua inveja passou a ter controle completo sobre ele. Então ele já, quando ele ficava com raiva, ele já nem sabia mais o que estava fazendo. Então a raiva e a inveja começou a ter controle completo sobre a vida de Saul, sobre os seus pensamentos. Jonathan então deixou a festa muito triste, com muita raiva do seu pai pela atitude dele e triste por seu amigo Davi, né, que o seu amigo Davi ia ter que ir embora. Então, na manhã seguinte, Jonathan pegou e chamou um menino para ir, então, até o campo lá com ele. E quando chegou lá no campo, então, Jonathan pegou e lançou a flecha, né, em direção ao monte da pedra. E ele mandou o menino buscar e ele gritou para o menino: a flecha está mais longe de você. Então esse, lembra, era o sinal que Davi tinha que ir embora, porque o rei queria matar ele. Assim que o menino então foi embora, voltou, né, para o palácio, Davi então saiu de lá do seu esconderijo e os dois amigos então se abraçaram e choraram muito. E Jonathan falou para Davi: vá em paz, Davi. Vamos nos lembrar da promessa que fizemos de mostrar amor para as nossas famílias. E Jonathan voltou então para a sua cidade, para o palácio, e Davi então foi embora. Como teria sido tão bom, né, se Saul tivesse pedido para Deus ajudá-lo a acabar, a interromper, a tirar todo aquele pecado do seu coração, tirar toda a inveja do seu coração. Como teria sido diferente, né, para ele. Mas não, ele não quis, ele preferiu então ficar com a inveja e a raiva no seu coração. Então nós não podemos ter isso no nosso coração. E nessa semana, se você sentir inveja, sentir raiva de alguém, criança, ore por ela. Procure algo bem bom nela. Fale para ela que admira as suas qualidades, né? E agradeça a Deus por ela, agradeça a Deus pela vida dela. E Deus ajudará você a não ser invejoso, porque a inveja é um pecado que nos deixa muito, que deixa Deus muito triste. E nós podemos ficar então longe dele, afastado dele. Tá bom, crianças? Então vamos procurar mostrar para as pessoas que nós somos pessoas amáveis e que nós amamos a Deus e queremos ter o nosso coração sempre limpo, né? E nós vamos ver então o nosso versículo que nós estamos decorando no Salmo 118:8, que fala: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, né? Então é melhor nos confiarmos no Senhor, buscar refúgio nele, proteção nele, pedir para que ele esteja limpando o nosso coração das coisas erradas, do que nós confiarmos nos homens. Como eu falei da outra vez, o homem é falho, ele erra, mas Deus não. Deus, ele é perfeito, né? Não vamos ser como o nosso amiguinho Joãozinho, que tinha inveja de tudo e queria ser sempre o melhor. Vamos ser humildes e aceitar as coisas do jeito que elas são, como Deus quer para nós. Certo, crianças? Muito bem, então até a nossa próxima aula, tá? Que nós vamos continuar e vamos assim ver o que é que vai acontecer ainda com Davi. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigada por esse momento da história, que nós aprendemos que temos que confiar no Senhor. E te pedimos que o Senhor limpe o nosso coração de tudo aquilo que não agrada a Ti, seja da inveja, seja da raiva, da desobediência, que o Senhor esteja nos limpando e nos purificando, para que nós possamos estar mais perto de Ti a cada dia. Muito obrigada pelo Teu amor e pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Obrigada, Jesus, pela vida de cada uma dessas crianças. Que o Senhor as abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Um grande abraço da tia Irene.